Oi, gente, boa tarde, tudo boa tarde, boa noite, bom dia, né? A gente não sabe quando vai ser lançado esse vídeo. Hoje, infelizmente, a gente está tendo a falta de dois componentes dos geriátricos, dois velhinhos, que eles, por conta do medicamento deles, vão acabar esquecendo que tinha essa reunião hoje virtual. Bom, hoje tá eu, Alamir Júnior, e do outro lado, o senhor... Eu, Fabiano Souza, e a gente vai falar hoje de uma edição que eu não gosto, que o Alamir adora, e aí a gente vai quebrar um pau aqui e sair Homem de Ferro, o demônio da garrafa. E dá a introdução aí então dessa porcaria aí, Alamir. Bom, o Fabiano não gosta, mas eu gosto. Essa revista originalmente ela foi publicada no ano de 1979, vou até abrir aqui para confirmar os dados sim, autorais. Tá certo. Isso mesmo, 1979, foi escrita por David Michelinie e desenhada por Bob Layton, né? No qual o Demônio da Garrafa é uma sequência de histórias que acabam... a gente vai falar mais na frente do resultado dessa história e as consequências dela que perpetuam até hoje. Fabiano, pode meter o pau a princípio. Eu vou fazer minha defesa de tese. Beleza. Covardia, né? Tá fazendo isso e depois entra o advogado pra fazer defesa, pô. Então, cara, o Demônio da Garrafa foi uma história um arco de histórias que foi o incrível Homem de Ferro 120 a 128. Realmente, o nosso Estados saiu em 1979. A última edição aqui no Brasil foi pela Salvat, essa daí que você acabou de mostrar. Roteiro do David Michelinie e do Bob Layton, né? E a arte ficou por conta do John Romita Jr. nas edições 120, 121, 123, 125 a 128. Carmine Infantino fez a 122 e o Bob Layton, Bob McLeod, Bob Wissett fizeram a 124. Eles se intercalaram para fazer a 124. A arte final foi toda feita pelo Bob Layton, tá? As cores pelo Bianceno na 120, 122, 125 a 127, Carl Galford na 121 e Bob Sharon na 123, 124, 128. As letras foram feitas por John Constanza, Irving Watanabe, Gene Novak e John Rose. E tem uma curiosidade dessa revista. As capas são do Bob Layton, do Dave Cockrum e do John Romita Jr., numa das melhores fases dele para mim. Eu gosto hoje da arte do Romita Jr., mas acho que nessa época ele mandava bem pra caramba. Vamos lá. Considerações sobre coisa, né? Fala aí. Não, rapidinho, desculpa te cortar. Sim? É engraçado, quando a Salvat começou a lançar esses encadernados, ela escolheu logo o Demônio da Garrafa, né? Era clássica. Engraçado isso, mas continua. Não vejo como clássico, não. Grande bosta. Então, galera, o que eu acho de Demônio da Garrafa? Acho uma história interessante, mas eu começo pelo fato de, assim, Homem de Ferro nunca foi uma revista que me pegou. Eu não conseguia me ver muito afeiçoado com o Tony Stark. Achava até muito boçal na época ele. E ele era um personagem que, de todos da Marvel, ele saía muito do homem normal, do garoto normal que lê quadrinhos, né? Ele era um milionário, playboy, filântropo. Nessa época eu nem sei se ele era filântropo. E ele curtia mulheres, as histórias dele tinham muito a ver com espionagem, ele estava muito... principalmente nessa época aí, 79, começo de 80, ele estava muito envolvido com questões de espionagem. Tínhamos aquela questão no planeta, né, no mundo da briga entre Estados Unidos e Rússia. Então muitos dos vilões do Homem de Ferro eram baseados em vilões russos, cópias de armadura do Homem de Ferro russas. E aí ficava um climão meio de 007, meio de James Bond, e eu não curtia muito ele por conta disso.
saía muito da minha realidade. Aliás, você fez até uma brincadeira lá no nosso grupo do WhatsApp, de que quero ver o Homem de Ferro de botas de rodinha. Cara, eu curtia muito mais o Homem de Ferro quando ele estava no desenho animado e ele usava botinhas com rodinhas e o raio propulsor, e ele tinha que tirar a tomada do peito e ligar numa tomada 110 para poder, que ele achava a tomada até em bico, cara. Como é que era isso, né? O nego viajava. Mas que ele fazia, eu gostava muito mais disso, que eu achava que era pelo menos divertido, do que na época da revista, que a revista dele era muito focada nessa questão da espionagem industrial e as questões dele armamentistas com a SHIELD. E nessa época quem me pegava mesmo era Homem-Aranha. Nossa, quem me pegava era o Homem-Aranha e o e o Demolidor, que eu gostava muito das histórias dele, porque eram muito humanas, né, cara? Elas tinham problemas que a gente conseguia ter, nossa família tinha no dia a dia, que era falta de grana, dificuldade com moradia, com trabalho, perda de trabalho, as competições do dia a dia. E o Homem de Ferro não, cara. O cara era um boa vida e tudo mais. E eu até li uma crítica que eu achei muito acertada, que o alcoolismo dele, na época, foi muito mal explorado, né, cara? Porque não foi tudo que a família e o que o alcoólatra passa de verdade, né, com o alcoolismo. O Tony Stark, ele tem uma decisão muito, muito branda no final da revista, quando ele fala assim, eu vou escolher pelos meus amigos e vou lutar contra a bebida. Ele não passa por todo um processo dificultoso de negação, ele aceita de boas. Chega um momento e ele fala assim, cara, tá de beleza, eu vou largar a bebida. E aí eu não curto muito, mas tem momentos dessa revista que são muito interessantes, muito bons, e ela tem um fato histórico que eu não sei se você sabe, né? Que ela tem a carta de demissão do David Cockrum na Marvel. Ela, quando o Jarvis vai... não tem a carta de demissão que o Jarvis entrega pro Tony Stark? Uhum. Na revista? Então, essa carta de demissão, na verdade, eles só mudaram alguns termos, e é a carta de demissão que o David Cockrum entregou para a Marvel na época, porque ele não estava mais se sentindo bem, ele achava que a Marvel, os editores da Marvel estavam levando a editora com mão de ferro e não davam liberdade nem valor suficiente para os autores. Então ele mandou uma carta de demissão. Essa carta, ela seria, na verdade, um monte de linhazinhas irreconhecíveis e, no fim, uma assinatura do Jarvis. Só para você ter ideia de que ali é a carta de demissão do Jarvis. Mas, de última hora, alguém num ato de rebeldia, ou seja lá o que for, pegou a carta do David Cockrum, trocou o termo Marvel por Vingadores, trocou o nome do editor pelo Tony Stark e trocou a assinatura do David Cockrum pela do Jarvis e colocou a carta como ela foi enviada pelo David Cockrum. Também tem... Não. Você tem a carta até aí? Vou ver se eu acho aqui, vai falando aí. Então, isso é uma parada interessante. É interessante porque o Homem de Ferro nunca tinha passado por nada desse tipo, né, de problemas. Ele sempre foi um bom vivan, um cara que estava tudo bem, tudo bom, e passou por alguma coisa, só que ele é aquela questão, por ser fora da minha realidade, o cara era um rico e o problema do cara era perder dinheiro. O cara estava na época, o que levou ele para o alcoolismo foi a SHIELD tá tomando a empresa dele por conta das armas, ele está enfrentando problemas com a namorada, tem uma edição que os vilões, que até nessa edição que o Jarvis pede demissão, os vilões dele estão atacando ele massivamente e tá tudo dando errado, e aí ele chega um momento que ele começa a devagar mais com o álcool. Na última edição, se não me engano, ele fala até sobre isso. Ele fala, no começo da edição, ele abre sentado no escritório, vestido de Homem de Ferro,
e aí ele está divagando sobre os problemas dele, e ele fala: para as outras pessoas, o álcool entorpece os sentidos. Para mim, ele abre a minha mente. E se eu não posso ser Tony Stark e ter a vida de Tony Stark e tudo mais, então eu vou ser só o herói Homem de Ferro. Aí ele sai, bêbado, sai do escritório dele, e aí ele quebra a janela e ele olha para trás e fala assim: ih, esqueci de abrir a janela antes de sair. Eu acho uns negócios meio desbaratinados, não muito colocados, não bem colocados. Eu acho que a história podia ser, hoje, melhor descrita. Hoje, existem algumas histórias que elas tocam nesse fato do Homem de Ferro ser alcoólatra, né? Ter passado pelo problema do alcoolismo. E eu acho que hoje elas falam melhor sobre isso do que a edição falou na época. Tem uma história dele, dos Vingadores, que a Warbird tá bebendo descontroladamente porque os poderes dela estão falhando, e em algum momento o Tony Stark comenta com ela, fala assim: olha, eu percebi, eu sei como é que é quando a pessoa está abusando do álcool, e se você quiser conversar, eu já passei por isso e tudo mais. E aí ela nega, e aí ela tem a reação do alcoólatra, né? Ela é agressiva quando ele aperta ela para falar: assume que você tá com problemas. Ela é agressiva com ele, fala: não preciso de nada, se afasta de todo mundo, eu sei a hora de parar e tudo mais. Tem um momento de Vingadores à Queda, que é muito legal, que os Vingadores estão na ONU falando, palestrando, e ele começa a palestrar e falar enrolado, e aí ele começa a falar um monte de besteira, e a Wanda olha para ele, e aí quando ela vai perguntar para ele o que houve, o que você fez lá, e aí ele fala assim: Wanda, eu só teve uma vez que eu me senti assim, eu me senti embriagado, foi como se eu estivesse bêbado de novo, e eu não bebi nada, eu juro para você que eu não bebi nada, tal. Aí eu acho que hoje em dia eles usam melhor a questão do alcoolismo dele do que usavam no passado. Porém, não é todo autor que lembra que Tony Stark já teve um problema com álcool, né? Então, eu já vi algumas histórias onde alguns caras colocam ele bebendo de boa, e é notório, né, que quem teve problema com alcoolismo não pode voltar, né, cara? A máxima do Alcoólatras Anônimos é de um dia de cada vez, e mais um dia, e sem a bebida. Então você volta e toma um gole, é o que pode desencadear você tomar vários e aí voltar ao alcoolismo. Mostrar então, aqui a carta, aqui, ó. Carta essa aí. Você conseguindo enxergar? Tá conseguindo enxergar aí? Eu tô conseguindo. Aí também tem uma outra capa também que eu queria pegar e mostrar, que é essa capa aqui, ó. Eu acho essa capa muito bacana. Muito bacana essa capa, muito bem feita. Mas continue. Desculpa te cortar. Então, assim, eu acho que, pra mim, na época, não me causou. Eu acho que ela causou muito espanto, estardalhaço, porque era isso. O Homem de Ferro era um cara que não cagava nem cheirava. Era bom para quem gostava de histórias de espionagem, de heróis mais assim, sofisticados. E aí, quando botaram o cara assim, caralho, com um problema que ninguém achava que era problema, porque vamos falar a verdade, na época, o tabagismo e o alcoolismo eram problemas que a gente vivia no dia a dia, as pessoas fumavam e bebiam em qualquer lugar, e não era um problema. Hoje em dia, existe de uns tempos para cá, que existe toda uma conscientização de que o fumo em excesso e o álcool em excesso, eles causam problemas. E aí existe até uma campanha massiva, né? A gente estava conversando sobre isso, eu lembro, essa semana eu estava vendo o filme Argo, né? Com Ben Affleck, e o final do filme, o personagem Ben Affleck tá fumando no avião. E eu olhei, quando a primeira vez que eu vi esse filme, há uns anos atrás, eu olhei e falei assim: cara, o cara tá fumando no avião. E aí você para lembrar que era muito normal o hábito de fumar, era até elegante para as pessoas, fumar e beber. Se você não fazia isso, você era uma pessoa estranha, entendeu? Todo mundo. Então, o cara que bebia, e aí a gente tem os estereótipos familiares do marido que bebia, chegava em casa bêbado, e a mulher tinha que aceitar, porque era a forma dele sair dos problemas dele, então, quando não dá mais porrada também na mulher. Isso aí. Então eu acho que essa revista ela veio causar alguma coisa na época, porque era muito normal
qualquer um beber, aparecer bebendo, um filme do 007, ele aparecer bebendo uísque, e era muito normal, né? E aí o Homem de Ferro pegou e botou esse problema assim, peraí, mas beber em excesso pode te levar a um caminho meio estranho. E aí eu acho que isso foi o que fez a galera falar assim, caramba, um herói falando sobre um problema que todo mundo finge que não vê, né? E que era um problema na época, existia, era um problema que existe, ainda existe hoje, né? A gente vê com essa questão da pandemia, quantos casos de violência da mulher, e aí muitas vezes desencadeado, não que o cara só é violento porque bebeu. Não é a bebida que te faz ser mais ou menos perigoso. Ela só tira os teus filtros, né? E aí te expõe mais. Você perde um pouco dos filtros. E aí a gente vê quantas pessoas são violentas hoje em dia ainda quando bebem, porque perdem seus filtros, porque se sentem mais livres para fazer e falar o que bem entende. Então eu acho que na época ela é muito válida, ela é muito bacana por conta disso. Mas, a arte em alguns números cai, né? Aí eu vou falar com um cara que gosta desses desenhistas da época. Acho que Carmine Infantino é muito ruim, cara. Eu não consigo gostar da arte dele. Já o John Romita Jr. tinha trazido nessa época, nessa história, as edições que ele desenha, você percebe que o Homem de Ferro está mais fluido, o movimento está mais ágil, né? Parece que o movimento o corpo tem mais plasticidade do que o Infantino desenhava. Então tem um desenho do namoro do Infantino em cima de um navio, que ele está jogando o corpo para trás, que a cabeça dele está descomunalmente diferente do corpo. E isso passou, entendeu? E aí não me agrada muito. O roteiro eu acho muito superficial, apesar de na época eu acho que é ok, mas para hoje em dia, a gente analisando, eu acho o roteiro muito superficialzinho, muito cheio de voltas. E, cara, como os caras gostavam de escrever texto, né? Às vezes era redundante o que estava passando na cena, o personagem estava pensando ou falando. Pior de tudo é que o Tony Stark ele não pensa, né? Ele pensa em voz alta o tempo inteiro. O cara é tão egocêntrico que ele fala com ele mesmo em voz alta o tempo inteiro, cara. Verdade. Tirando isso, assim, eu reconheço o valor, mas não acho. Continua com. A gente ainda não falou de uma história que é o meu top 10, e essa nem de longe, porque eu não gosto do personagem. Bom, beleza, questão da defesa, teu direito. Bom, cara, por que eu acho que essa revista, a história em si, ela é bastante relevante no universo Marvel? Volto a dizer, e algo que você já fez na sua fala, quando você mesmo fala na queda dos Vingadores, o próprio Tony falando com a Janet, quando ele menciona, quando ele começa a falar as asneiras, Janet, eu só senti isso uma vez quando eu estava sob os efeitos do álcool. Acho que a história, ela é datada. Ela é datada. Não tem. Os desenhos da época são muito diferentes de hoje em dia. Muito diferente. Técnica, qualidade, até mesmo o roteiro. Eu não posso pegar e afirmar que seja isso, mas pode ter sido que a editora não tenha deixado de explorar tanto a questão das consequências do álcool. Eu acredito nisso, porque a gente já tinha tido anteriormente problema com o Ricardito e problemas com o Henry amigo do Homem-Aranha, né, relacionado a drogas. E eu acho que tira o Homem de Ferro do ponto comum, tá? Que as histórias dele eram muito industrializadas. Mas eu acho que isso tinha que acontecer, porque as consequências dessa história, lá na frente ele perde a Stark Enterprise, que se torna a Steam Enterprise, ele deixa de ser o Homem de Ferro. Nesse período da história, eu sei que ainda as pessoas que não leram, posso até tirar um pouco da graça, ele ainda mantinha a identidade dele secreta para os Vingadores. Tem alguém que não leu depois da garrafa aí, então tá ferrado. Ai. Então, assim, ele não tinha ainda essa questão dele pegar e dizer quem ele realmente era, né? As pessoas não sabiam que era um Homem de Ferro nesse período. E
toda a consequência que vai acontecendo do declínio do álcool. Conforme você mesmo colocou, nessa época, nos anos 80, 70, existia propagandas muito fortes em relação a cigarro e a bebida. A gente lembra dos comerciais da Hollywood que tinham sons bonitos e tal, não sei o quê, os caras pegando onda, andando de windsurf. E, pô, o que isso tem a ver com cigarro? Cigarro é você botar o negócio na boca, tragar e soltar a fumaça. Tu não vai pegar onda fumando cigarro. Sei lá, né? Pode ser que tenha um surfista que pegue. Sei lá, né, cara? Andando a cavalo. Andando a cavalo também, né? Cowboy americano de Texas, que nem tem aqui no Brasil. O tal do Wayne, né? Não sei o que, o Wayne, cara que morreu, fala que ele morreu de câncer, que dá uma estragada profunda, parecia que saiu um escapamento de carro da boca do cara. E, assim, é datado, por ela ser datado, e eu acho que é um divisor de água nessa história, na questão do Homem de Ferro. Ele humanizar muito mais o Homem de Ferro, porque ele é autossuficiente, prepotente, dinheiro pra caramba, pega quem ele quiser, a mulherada cai pra cima dele. Pô, e quando ele bota a armadura alcoolizado, e é por a segunda vez que isso acontece com o Homem de Ferro, porque tem uma outra história, que eu vou só fazer uma menção rápida, ele tá completamente embriagado, ele vai e bota a armadura e sai. Como é que o combatente, cara, o cara completamente bêbado vai conseguir salvar alguém? Tem a morte do embaixador, que o Just Hammer hackeia, vamos colocar hackear a armadura dele, que ele tá em frente com o embaixador, o embaixador tá em frente com o embaixador. E o raio propulsor, né, solta e estoura o peito do cara. Os policiais até pensam em prender ele. Então, assim, o Shield querendo tomar a arma dele, essa morte nas costas, a bebida, a própria demissão do Jarvis também abala ele, que depois que o Jarvis vai embora, ele procura o Jarvis, e vamos dizer que ele está no efeito de uma ressaca, e ele percebe que ele precisa de ajuda, e ele vai e pede para a época que é Rita, não, qual é o nome dela, hein? Qual é o nome da mulher mesmo? Esse é o nome da namorada dele na época, agora fugiu. É a Bethany. Bethany, né? Beth. Aí ele vai e pede ajuda para ela. E as consequências disso que ele, conforme eu falei, ele vai e perde lá na frente. Ele perde a Stein, a Stark Enterprise, deixa de ser o Homem de Ferro, o Jim Rhodes passa a ser o Homem de Ferro. E ele passa por um problema muito grande até que ele volte a ser o Homem de Ferro, mais uma vez. E na Guerra das Armaduras, ele passa por isso de novo. Ele tá com problema, porque ele tem lá o fantasma, o espião, como é o nome dele? Espião Master? Mestre Espião, o Espião Master, Mestre Espião, que parece um pouco com o Guardião do Projeto Cádiz. É um Mestre Espião. Ele volta a aparecer, depois o fantasma matar ele lá na frente na Guerra das Armaduras. E o Homem de Ferro ele passa a ter de novo toda aquela consequência em relação ao álcool. Ele fica tentado a beber durante as guerras das Armaduras. E tudo isso vai sempre ser o calcanhar de Aquiles do Homem de Ferro. E, se eu não me engano, uma das sagas recentes da Marvel, que é a tal Essência do Medo, cada personagem tem que passar por um desafio, uma espécie de desafio. E o Homem de Ferro, o Tony Stark, ele é obrigado para que ele possa conseguir, uma arma, eu não sei muito bem, porque a Essência do Medo ali muito pouco, para que ele possa alcançar um determinado objetivo, acho que ele é obrigado a beber com Odin e ficar bêbado. Ele tem que voltar a beber nesse período. E para ele é um desafio muito grande. E conforme você falou, o álcool naquela época, ele não era taxado nada viciante, depois que veio os alcoólicos anônimos. E é um alerta pelas consequências do álcool. Por mais que a gente beba fazendo, eu e você bebendo, a gente sabe que existe um determinado ponto para que a gente possa chegar. E sabe que a bebida ela tem consequências. Ou ela tem ressaca, ou você nunca mais vai beber,
ou você vai fazer uma besteira muito grande e você vai pegar o Homem de Ferro não está englobado isso tudo, mas ele chegar no escritório com aquela cara toda carcomida, moída, de cachaça, de cachaceiro, de botequim, daqueles que acordam de manhã, chega no bar, 8 horas da manhã e pede a branquinha, o cara que tá no patamar dele, financeiro e de status social, é o fundo do poço legal mesmo. É o fundo do poço legal. E eu acho que essa história, por mais que ela seja você fala que ela é uma história ok, que ela não se aprofunde tanto nos problemas advindos do álcool, eu acho que ela tem que trazer, ela traz um alerta. Porque por mais que a molecada leia e fale assim, pô, uma história do Homem de Ferro é uma história ok. É uma história ok e tal, acontece ali, ele toma uma cachaçinha, pá. Mas, pô, hoje em dia a gente tem esse tal. Eu não vou fazer aqui propaganda de bebidas, mas hoje você tem bebidas aí que a molecada com R$10 compra uma garrafa e enche a cara, fica totalmente bêbado. E hoje é tudo muito mais fácil do que na nossa época. Para que a gente pudesse ter acesso a uma revista de mulher nua era complicado, não tinha as fotografias que tem hoje. Hoje o moleque abre num site e tá vendo tudo. Não tem que ver tudo. Hoje o moleque vê em vídeo. É. Então, assim, eu acho que é uma história que traz um alerta, é uma história que é legal, que vale a pena ler. E se a pessoa não conseguir ter uma edição igual eu tenho aqui, que corra atrás, vale a pena pegar e dar uma lida. Por mais que o Fabiano faça as críticas dele, é uma história que faz parte e repercute até hoje no universo do Homem de Ferro. Eu vou te falar uma coisa, cara, te interrompendo já. Vamos pro debate. Eu acho que hoje ela é muito mais relevante se ela fosse talvez reeditada ou se pegasse esse mote e trouxesse de volta. Talvez ela teria mais relevância do que naquela época. Porque naquela época, é o que você falou, a molecada não tinha acesso à bebida, era muito clandestino você fazer isso tudo. Você beber álcool, você fumar um cigarro, a molecada... Quantos na minha época de adolescente, eu nunca fumei porque meus pais eram fumantes e faleceram em decorrência de problemas do tabagismo, mas o que acontece é que assim, eu nunca quis, mas quantos dos meus amigos, desde moleque, fumavam escondidos, levavam um maço de cigarro na mochila para a escola e depois da escola ficavam sentados, que a onda era ficar sentado na porta da escola fumando um cigarro para parecer que era mais homem. Eu acho que tinha um alerta ali necessário, mas que a galera tava nessa onda de, cara, eu quero ser homem. E hoje em dia não, hoje eu acho que é muito mais válido, que é muito mais fácil. É o que você falou, hoje em dia a molecada entra num boteco e compra uma cerveja e não há olhares. Apesar da época da gente... era muito mais incentivado, né, pelos pais, tomar uma cerveja, porque deixa o moleque tomar uma cerveja que ele é homem e tal. Hoje em dia, eu acho que não tem um incentivo, mas tem essa coisa de ser fácil demais. É muito fácil você tomar uma cerveja hoje, você tomar uma cachaça. Tem essas bebidas alcoólicas aí, essas cachaças tem essas cachaças de baixa qualidade hoje, que a molecada bebe aí, compra a rodo e não tem problema algum, sabe? Não dá ruim, não. Tem outra coisa, Fabiano, assim, puxando aqui, a gente vai conversando, a gente começa a lembrar e tal. O Homem de Ferro 2, o filme, né? Ele e no 1 também, não tem muito disso. No 1, eu acho que explora-se mais os problemas dele com a bebida. No 1, explora-se mais. No 2, tem aquela cena lá do Rhodes, que eles batalham, né, de armadura, e ele faz um negócio que é muito a cara desse Homem de Ferro aqui, do Demônio da Garrafa. Que ele fala assim, eu preciso ir ao banheiro. Ele com armadura, só aparece só o rosto dele, coisa assim aberta. Ele, já foi.
ele urina dentro da armadura. Então ali é uma consequência. Quando ele luta ali com o Rhodes, ele luta embriagado. Eu acho até que o no 2 tem mais disso do que no 1, cara. Porque no 2 tem aquela cena dele dando a festa, que ele fica doidão, que ele cai na mesa, e aí destrói a mesa, e aí os caras atacam. Quando a Beth chega lá, os caras atacam, ele tá muito bêbado, tão bêbado que ele não consegue reagir. Eu acho que é essa questão. Eu acho que essa mensagem sobre o alcoolismo, ele tem muita validade hoje em dia. E eu lamento que poucas pessoas usem esse recurso para falar sobre o assunto. Porque eu acho muito legal. Eu acho que essa questão humaniza. Quer ver uma coisa? Essa história que eu estou te falando da Warbird com o Homem de Ferro. Tá? Ela tá tampando no álcool. E aí, quando ele vai falar com ela tá de Warbird e ele não. Ele tá de Tony Stark. Ele tá assim, ó, sem uniforme. E aí ele vai conversar com ela e ela renega, ela fala, tá maluco, eu sei a hora de parar e tudo mais. E aí, em algum momento, você percebe que a história fica melhor, cara. Eu acho que assim, humaniza a história de uma forma, você vê quanto a história fica melhor, que você percebe o ser humano ali atrás. Não é só o Homem de Ferro falando num discurso datado de, olha, você está bebendo demais, pare de beber. Não, é um cara que passou pelo problema do alcoolismo falando assim, cara, eu sei o que é isso, para de beber. Você está exagerando, ainda mais pra gente que tem poderes, que a gente tem. Ele não tem poderes, mas tinha recursos na época e levou ele a sérios problemas. Eu acho isso legal. Eu acho que isso transforma a história em algo mais prazeroso, né, cara? Vamos falar assim, de você ler, que você fala assim, nossa, o personagem de verdade, não é só o Homem de Ferro, é um Tony Stark que está ali atrás. E eu acho que na época foi mal explorado, justamente porque, pelo que você falou, como é que eu vou chegar quando uma indústria da bebida, quando uma indústria, o governo, fazia poucos anos que tinha se liberado de novo a bebida alcoólica nos Estados Unidos. A gente sabe que teve a época que bebida alcoólica era proibida e aí da lei seca, e aí houve o tráfico. Bebida alcoólica já foi caso de prisão, de tráfico, de pessoas traficarem, fazerem em fundos de quintal, fazer uísque no fundo do quintal. E aí, cara, depois de alguns anos, os Estados Unidos liberou e ficou uma das maiores indústrias, né, de bebida alcoólica. E aí você chegar e lançar uma revista falando sobre isso, contra isso, na verdade, né, era meio que dar um tiro no pé. Você podia ter o governo aí te investigando, mas por que você está falando contra a bebida alcoólica? O que você está querendo fazer com isso aí? E eles têm essa questão, né? Aqui a gente não tem muito disso, mas o americano tem muito disso, né? O que você está querendo passar com essa mensagem aí que você está falando aí? Sobre bebida alcoólica, sobre alcoolismo. Então, talvez, e aí eu me coloco assim meio que de barbas de molho sobre isso, talvez a história não tenha tanto profundidade ou não vá tanto nos problemas da bebida por conta de que existia o medo também de, cara, o quanto que a gente vai pegar aí nesse negócio e bater de frente limão, isso, com a indústria da bebida, com o governo, com aonde a gente vai com isso aí? E assim, né, cara, vamos falar a verdade, as grandes indústrias, Marvel, DC, elas só mandam uma parada dessa se tiver um retorno certo para eles. Nessa época, os caras não se ligavam muito em números, porque ainda estava se vivendo muito do... Cara, a gente vive de desenho animado, de venda de bonequinho, de outras coisas. Assim, a Marvel se sustentava muito com revista pornô, né, cara? E os caras achavam que vende revista pornô, quadrinhos é só pra gente continuar lavando dinheiro aqui. E depois que os caras foram perceber assim, peraí, não. O quadrinho é que tá sustentando a revista pornô. Esses caras lá embaixo que desenham bonequinho é que estão levantando a empresa, que estão segurando a empresa. Então demorou um tempo, né, cara? E aí eu acho que tem essa questão aí que talvez a gente tenha que considerar realmente sobre essa história. De que pode-se não ter se levado tão a fundo a questão por conta
do medo deles, né? De aonde ia chegar. E o que a gente ia lucrar com isso? É o que acontece também, Fabiano. Porque a gente está falando de uma droga que é legalizada. Porque você querendo ou não, o álcool é uma droga. Ele é uma droga legalizada. Se a gente for tirar por parâmetro, você pegar a história do Ricardito. O Ricardito ele era viciado em heroína. É coisa completamente diferente. E se eu não me engano, o Harry era LSD. Era LSD? Acho que era um psicotrópico lá, louco, mas eu acho que era o LSD. E... Eu acho que era isso mesmo. Eu acho que era LSD. Não, caiu? Tá. Então pensei que você tivesse caído, porque o momento tá congelado. Pô, então, como é que os caras podem pegar e trabalhar nisso? É igual a gente falar assim, ó. Cara, eu não quero que você beba, mas eu tenho cerveja dentro de casa. Eu quero que você fume, mas eu tenho cigarro dentro de casa. É uma hipocrisia. Não vai dar certo, né? Infelizmente, eu acho que poderia conforme você mesmo colocou, poderia se colocar, explorar um pouco melhor essa história. Até os desdobramentos, quais consequências para outros personagens. Hoje os personagens estão muito mais humanizados, tanto que a gente vê que não tem tanta ação, ação mais nas mega sagas. A gente vê mais a situação do personagem, do psicológico dele e as consequências dele com a sociedade, né? Mas eu ainda sou saudosista nesse sentido, que essa história em si, ela ajuda bastante para a gente desvendar e até mesmo para alicerçar o que é a base do Homem de Ferro. O Homem de Ferro era isso, um cara muito rico, com uma arma extremamente poderosa nas mãos, mas consequentemente um alcoólatra. Porque que fica configurado que ele é um alcoólatra. E as consequências dele junto ao álcool trouxe muitas perdas para ele. Perda de amizade, de relacionamento, de dinheiro, de prestígio. Porque, se eu não me engano, tem um período, não aqui nessa história, mas tem um período que depois que ele assume a questão dele como alcoólatra e tal, que ele passa o manto do Homem de Ferro pro Rhodes, acho que ele tem uma conversa com o capitão dá uma espinafrada nele legal. Não sei se é o capitão ou se é com um outro personagem, senão o Rei McCoy. Mas ele toma uma bela comida de rabo junto a esse personagem por conta disso. Entendeu? Cara, eu acho assim, eu acho interessante, porque vamos falar a verdade. O Homem de Ferro. Deixa eu cortar aqui rapidinho. Uhum. Quando começa lá a questão dos Illuminati, aí eu já agora estou aqui divagando. Quando começa a questão dos Illuminati, ele já tem problemas, ele ainda tá com os problemas do álcool, ou ele já tinha terminado os problemas com o álcool quando ele vai para os Illuminati? Então, cara, os Illuminati, eles começaram, se não me engano, depois da Guerra Kree-Skrull. Então, já tinha resolvido os problemas com o álcool. Já. Se não me engano, era porque foi exatamente por conta disso. Deles, salvo engano, não sei exatamente, mas se não me engano é por isso mesmo. Porque os caras são sequestrados e aí eles, os Illuminati, eles estão reunidos e eles falam assim, cara, a gente tem que... já que a gente é as mentes pensantes, né, a gente tem que ser... a gente tem que antecipar essas porras. A gente tem que estar por trás das coisas, olhando, porque senão a gente vai estar sempre sendo pego de surpresa. E acaba sendo, né, cara? Se você... os Illuminati foi uma invenção do Brian Michael Bendis. Uhum. E aí ele fez uns... como é que se dá o nome, cara? Ele voltou algumas histórias e inseriu como se fossem detalhes de que, assim, tá vendo? Sabe por que isso aconteceu? Por causa dos Illuminati, que eles estavam atrás e tal. Então ele foi lá atrás e foi revendo algumas histórias, detalhes onde ele podia falar assim, isso aqui foi por causa dos Illuminati. E aí, ele, quando criou as histórias dos Illuminati, ele falou assim, as histórias rodavam em volta deles, escondidos. Só que eu acho que isso não deu muito certo, cara. Porque, vamos falar a verdade, eu crio um grupo de pensadores, né, de caras de grandes mentes, os mais poderosos da Terra, para pensar antes, né, ou antecipar problemas.
E eu nunca consigo fazer isso, porque aí se você vem ver na história da Marvel, toda hora dá uma grande merda e os Illuminati não estavam lá resolvendo o problema. Igual eles fazem numa outra saga lá que tem dos mundos lá que vão se colidir e eles decidem destruir um mundo para a Terra viver. Fabiano, na verdade, eu acho que os Illuminatis justamente foi criado para poder dizer assim, por que eles mandaram o Hulk para fora do mundo? Só isso. Sim. A ideia é basicamente isso aí, ó. Cara, eu acho que existia esse grupo aqui. Fora isso. Acho que os Illuminati funcionava nessa questão aí, cara. Acho que eles foram assim, porra, a gente vai juntar os maiores mentes, os caras mais poderosos, e eles são os caras que representam cada um, né, a sua vertente, Tony Stark, tecnologia, Raio Negro, os Inumanos e tal, o Xavier, os X-Men, os mutantes. E aí, aquela ideia, cara, de que uma coisa dá certo, e em vez de você pensar assim, isso dá certo aqui e acabou. Não, caralho, deu certo aqui, vamos botar essa porra em todos os lugares. É igual a história do Wolverine. O Wolverine tá fazendo venda. Então vamos botar o Wolverine em todas as edições que a gente puder. Vamos botar ele nos Vingadores, vamos botar ele nos X-Men, vamos fazer uma história do Wolverine, vamos fazer a história do Wolverine com o Homem-Aranha. E, cara, aí as pessoas não entendem que assim, caralho, o Wolverine tá funcionando porque ele tá aqui nos X-Men dentro de um contexto. Se você botar ele em todas as histórias, ele não vai funcionar. É a mesma coisa dos Illuminati. Funcionou a ideia ali para tirar o Hulk da planeta Terra e mandar o cara para longe. E ele não tá na Guerra Civil, porque a grande sacada era essa, né? Era o Hulk não tá na Guerra Civil. Exatamente. Porque todo da Guerra Civil, o Hulk tá fora. Aí quando ele volta, tem a saga dele metendo a porrada nos heróis, que eu achei muito maneira. Eu até vendi essa história pro Bataí. Até mesmo pra gente poder conversar. Hã? Eu acho que até uma menção honrosa que a gente pudesse conversar mais daqui a algum tempo, que a gente sempre fala muito Marvel, né? Mas vamos lá, continua. Sim. Eu acho que assim, a ideia é dos caras pegarem e falar assim, cara, isso ficou muito maneiro, né? Vamos usar isso? Tá, mas vamos usar como se isso já existisse no mundo. E foi, velho, aí dá uma cagada sinistra, né, cara? E aí aquilo. O Namor é umas incoerências fodidas. Que o Namor, ele é um cara que ele é vilão e herói ao mesmo tempo. Ele é festa da piranha. Onde pagou, eu tô lá, mano. Foda-se. Vamos lá, E aí, porra, você não para pra pensar que o Namor é um Illuminati, mas algumas vezes ele tá fora do grupo, né, tocando foda-se, invadindo Manhattan e o caralho, e aí tem horas que ele volta pro grupo, e você nunca parou pra pensar que ele pode se juntar com ele tá puto pra caralho, hoje acordei com a hemorroida ardendo. Doutor Destino, sabia que tinha uns caras aí que eles fazem um grupinho? Porque o Namor é desse tipo, né, cara? É o esquentadinho que faz as merdas depois que pensa. Aí eu não pensei. Por que ele não falaria? Chegava pro Destino e falava assim, eu vou te dar uma parada maneira pra tu me ajudar ali com a Atlântida. Os caras têm um grupinho de super gênios que eles juntam pra ficar fazendo merda pelo mundo. Se tu explanar os caras, tu vai fazer... Por que... Cara, é o que eu tô te falando. Coisas que não funcionam a longo prazo. Os caras ficam fazendo. Entendeu? Aí você para e pensa assim, por que o Tony Stark seria um Illuminati? Não tem muito porquê. Porque se você for falar em relação aos gênios, apesar de que eu acho que o Reed Richards pega da mesma área que o Tony Stark, né? Que é... Não, o Richard é neuro... Ele não é neurocientista, não. Ele tem um outro nome e o Tony Stark, ele fala que ele é um nanovisionário. Um nanovisionário. Só pra dizer assim, tem um porquê que o Tony Stark tá aqui. Apesar de que ele tem uma história que o Tony Stark fala que já ganhou 2 vezes no xadrez do Reed Richards, né? Então isso é alguma coisa pra ele. Agora tem uma parada interessante que é dos Illuminati, é quando tem o prelúdio da Guerra Civil. Que ele faz um discurso lá que é muito bacana, que é o discurso que ele pega e fala assim, vai chegar o momento, algum desses jovens vai acabar fazendo a besteira e nós seremos responsabilizados. Que ele fala que ele é um nanovisionário, isso mesmo, é um nanovisionário. Visionário, alguma coisa assim. Mas a gente foi parar de negócio dos Illuminati, foi questão mesmo. E deixa eu te falar uma coisa, eu gosto do Namor assim, acho que o Namor esquentado, ele é a virtude do personagem. Ele é muito calmo, o John Byrne fez uma ocasião, eu achei meio assim, forçadão, a Laninha até acho que comprou agora o gibi dessa fase do Namor, que é um grande herói de Marvel, eu acho assim, meio tal,
a visão do John Byrne, mas eu gosto dele assim, o Filho Vingador, o Impérios Rex, eu acho bacana o namoro desse jeito. Eu não tô te falando que é ruim, tá? Eu acho até bacana. Sim, eu acho bacana. Eu acho que é maneiro por conta disso, porque ele não é um cara que você fala assim, o Namor. Não, Namor é Namor, porra. Ele não é herói, não é vilão. Ele é o que eu falei, é a festa da piranha, mano. Pagou. Opa, eu tô com você. Mutante, até mutante ele também ele é considerado o primeiro mutante do universo Marvel. E ele já fez parte dos X-Men, naquela saga dos X-Men versus Vingadores, que ele recebe a Força Fênix e fica putão com o Scott quando o Scott toma a Força Fênix do primeiro, que eu acho que é o Colosso. Ele é o primeiro a tombar. Ele é o primeiro a tombar. O Namor é o primeiro a tombar. O Namor é o primeiro a tombar. Eu acho que não sabe por quê. Acho que é ele que perde. Porque ele tem o lance do Pantera Negra, cara. Porque ele, o Pantera Negra, ele vai ao Wakanda. Ele vai ao Wakanda e ferra com o Wakanda. Isso. Aí o Pantera Negra fica puto. Aí é que o Scott vai lá e fala assim, pô, tu tá zoando o bagulho. Aqui era pra gente fazer uma mudança no mundo. Tu vai lá e fode com a porra da maior nação lá, da África. Porra, mano, não, vou tirar os poderes. Aí o Namor fica puto com ele e sai dos X-Men. Eu gosto do Namor por causa disso, cara. Que ele não tem essa porra de, é o meu grupinho. Ele tá puto, ele sai, mano. Ele fala assim, sai, irmão. Não tenho. O Namor é meio eu, né, cara? Ele começa a arranjar treta nos grupos. Deu ruim? Ô, irmão, vou sair. Foda-se vocês não prestam pra mim, não. Eu vou juntar com os caras errados, então. Se você parar pra pensar, o Namor sou eu, porra. Entendeu? Ele entra no grupo, faz amizade, fecha no bonde. Aí falou um bagulho que ele não gosta, ele já começa assim, irmão, tá errado. Tá certo esse bagulho aí. Aí ele conversa, não, pô, tu tá arranjando Kizumba à toa. Não tô. É o meu ponto de vista. Aí ele tá arrumando. Quer saber? Então foda-se, sai do grupo, não quero mais falar com você. É o Filho Vingador. Então, você tem que colocar no seu WhatsApp. Eu que estou usando tão indevidamente Impérios Rex no meu WhatsApp. Você tem que colocar no seu. Você tem que colocar no seu. Você tá mais pra Capitão América. Você é o cara que ajuda todo mundo, tá sempre fechando com geral. Vamos fechar com vocês, foda-se. Pode ser. Eu tô querendo achar aqui pra ver quem é o primeiro que perde a Força Fênix. Mas eu acho que foi ele. Eu tenho essa revista, mas tá tudo ensacado. Então, cara, e aí voltando a essa questão do Demônio da Garrafa, eu acho que, assim, as grandes sacadas... aliás, eu esqueci de comentar. Tem um jogo do Homem de Ferro, não sei se você sabe, é o Homem de Ferro VR, o Incrível Homem de Ferro VR. Você sabe desse jogo? Então, esse jogo, ele refaz a carreira do Tony Stark, e aí esse jogo, eles prometeram que iam passar pela fase do alcoolismo dele, que ia ser citado no meio do jogo. Mas eu não sei se esse jogo saiu, porque a notícia que eu li era de 2019, maio de 2019. E aí eu achei interessante, falei, caramba, aí os caras falaram, a gente não vai recontar ou refazer a origem do Homem de Ferro, a gente vai passar pela vida dele, e aí a gente vai passar no alcoolismo, na mudança, na guerra das armaduras. Eu falei, legal aí, gostei. Tem aqui, ó, realidade virtual. Eu tô vendo aqui nos canais aqui, os caras estão fazendo aqui aquela chamam de gameplay, cara fazendo gameplay, realidade virtual. Tem aqui, depois eu vou dar uma olhadinha no vídeo. Não foi lançado assim. Iron Man VR. Mas eu não sei se fala sobre isso. Gameplay em português. A gente tá velho mesmo. A gente só vai saber das coisas depois. Então, eu acho maneiro. Só acho que assim, eles deviam. Eu sou um cara meio chato em relação aos caras ficar voltando em coisas que são da época, né? Tem coisas que são de certas épocas e não adianta você botar agora que, porra, não vai fazer a mesma pressão que era na época. Tipo, você chegar e botar o Homem de Ferro, eu sou o Tony Stark. Mano, hoje isso já não faz mais efeito, porque a molecada viu no cinema ele fazer isso. Então não tem o mesmo impacto no quadrinho. Porém, você trazer de volta o problema do alcoolismo, e aí você pode passar por isso, né? Eu estava vendo até, é legal que a gente vai fazendo pesquisas, né? A gente vai descobrindo mais coisas até e que acabam
melhorando alguns personagens e algumas histórias, ou piorando, né, em alguns casos, para outros. E eu tava vendo que em alguma edição eles falam sobre a idade do Tony Stark, e hoje o Tony Stark deveria estar com 38 anos. Então, ou seja, ele quando assumiu a armadura, ele estava com 23 anos de idade. Ele era um jovem, né? Sem adulto. E eu acho interessante que desse período de tempo, se você for parar para pensar em quando ele foi alcoólatra, foi aos 20 e poucos anos. Então eu acho legal hoje você talvez colocar o Homem de Ferro numa situação, como você falou, na Guerra das Armaduras, ele quase volta a beber. Talvez hoje era legal fazer isso, botar a pressão no cara ao nível de que, cara, o cara voltou a beber. Entendeu? E aí o cara teve um problema. E aí você hoje pode explorar. Porque a gente estava falando sobre a questão falar sobre indústria e tal, o governo. Você vê, né, cara? Filmes como aquele sobre a indústria aquele documentário sobre a indústria do tabagismo que teve, filmes, né, Obrigado por Fumar e tal, foram filmes que tomaram muita porrada no tribunal, porque as empresas querem saber, o que você quer falar com esse filme aí? Você tá incitando as pessoas a não o quê nesse filme? Imagina você fazer uma história em quadrinho, que, pô, os caras não tem grana. A Marvel hoje é da Disney. Foda-se. A Disney não quer gastar dinheiro com processo por causa de questões de bebida ou tabagismo. Eles não querem, eles estão querendo mesmo ganhar dinheiro. Tanto é que, assim, a minha grande crítica em relação à Disney e à Warner a Warner, ela pensa os personagens dela para o que vai acontecer no quadrinho. Então, hoje em dia, o Aquaman, ele é barbudo, ele tá com aquela armadura de novo amarela, laranja e verde, e tá com o tridente, porque o Homem-Aranha, o Aquaman do filme tem tridente e tal. Então ele tem o tridente do poder, de Poseidon, do caralho de asa lá. E a Marvel não pensa nisso, cara. A Marvel vai botar uma série do Falcão como Capitão América agora. O Falcão já largou o uniforme do Capitão América. O Capitão América já voltou a ser Capitão América. Então, assim, os caras estão cagando. Aí, de certa forma, eu acho que a Marvel, Disney, tá meio que cagando pro quadrinho. O quadrinho é só o laboratório experimental de onde a gente vai tirar algumas coisas de maneira para levar para o cinema. Mas a gente não vai levar ele a sério ao ponto de fazer dele a nossa raiz para levar para o cinema. Já a Warner, eu acho que ela respeita um pouco mais isso. Ela pensa mais assim, cara, não adianta eu fazer isso se o cara, quando for ler a história em quadrinho, é outro personagem. Entendi. Não é a mesma coisa. E eu acho que esse cuidado é legal. E aí, nesse ponto, eu acho que trabalhar com o Tony Stark, né, essa ideia do alcoolismo hoje em dia seria muito bom, seria muito viável, né, cara? E aí você teria um bom gancho para um arco dele no Homem de Ferro. Eu acho que estragaram o personagem. O personagem tem uma curva, né, na verdade. Ele traz o universo Marvel ao topo. Eu não vou dizer que eu não sei se você concorda comigo, mas eu não vou dizer que ele trouxe. Está falando em caráter cinematográfico. Isso. Eu não vou dizer para você que ele trouxe o quadrinho para o cinema. Eu não concordo. Eu acho que quem trouxe o quadrinho para o cinema foi o Blade. O Blade foi a aposta. Os caras pensam, falam assim, o cara fala, vamos fazer. Mano, fazer o quê? Então faz o Blade, já tá engatilhado alguma coisa, é vampiro, tá na moda, e vamos ver. Se der essa porra, a gente. E aí o Blade deu super certo. Aí foi quando aquele Avi Arad pegou e falou assim, irmão, cinema é nosso caminho aí, ó. E quem começou essa brincadeira toda foi o Avi Arad. Quando ele autorizou o Blade, quando ele foi lá, foi junto com os caras, ver toda a filmagem, como é que ia encaminhar, e aí tudo deu certo, né? Que aí os caras botaram o Wesley Snipes, que, porra, um puta ator e tal, e a coisa aconteceu. Eu acho que assim, o ápice da Marvel no cinema foi o Homem de Ferro. Mas aí eles pegam um personagem que não era o mais amado de todos, não era o que todo mundo esperava, seria muito mais fácil para eles tentarem trabalhar com a Fox e trazer a Sony e trazer o Homem-Aranha. Porém, eles foram lá e falaram assim, vamos mexer com o que a gente tem o direito.
vamos fazer Homem de Ferro. E todo mundo pensava no Homem de Ferro, pelo menos eu na época pensava, mano, é o Tom Cruise. E aí os caras traziam um cara que também estava vindo de um problema de alcoolismo, a carreira fodida e tudo mais. E assim, foi o ápice para os dois, né, cara? Para Marvel e para o Robert Downey Jr. E pum, chegou, ele fez um ótimo Homem de Ferro, deu características para o Homem de Ferro que ninguém enxergava nele, que é o cinismo dele, que é esse jeito dele, eu tenho dinheiro, caguei para vocês se vocês não têm e tal, se vocês estão passando por problemas, eu vou dar um jeito nisso para vocês não me aborrecerem, né? Mas eu acho que depois o personagem ele vai decaindo, eu acho que ele perde força, sabe? Eu não sei se você concorda comigo, mas ele vai perdendo força até o último filme, o Ultimato, né? Esqueci o nome agora, para você ver como é que eu acho bom. Não é o Ultimato, é o Ultimato? O último? Ultimato. Não, até o Ultimato, eu acho que ele perde muito, ele decai muito. No Ultimato eu já não. Eu acho que ficou para mim um gosto de caralho, a gente tem que fazer o Tony Stark voltar a ser aquele grande herói maneiro, porque a gente destruiu o cara em Guerra Civil e transformou o cara num maior filho da puta pé no saco. E agora a gente tem que trazer o cara de volta para ser o grande herói. E aí, aquele final de instalar o dedo e eu sou o Homem de Ferro, sou o Tony Stark, mano, pra mim não comprei, entendeu? Eu comprei. Eu não vou achar. Eu acho que o Blade é um bom filme, é aposta tal. Mas eu acho que a consolidação para a volta da Marvel pro cinema, a poder dar certo no cinema, é o primeiro Homem-Aranha. Para mim é o primeiro Homem-Aranha, porque é o herói caracterizado de herói, cara de herói, conhecido pra caramba, é o Homem-Aranha. O Homem de Ferro 1 realmente é o ápice da Marvel. E se você colocar aí pessoas para perguntar às pessoas quais são os filmes tops da Marvel no cinema e tal, aí vai sair vários, mas o Homem de Ferro vai estar sempre ali no meio, E eu acho que a questão do Homem de Ferro, não, mas do Tony Stark no cinema, é que ele foi e continua sendo explorado ao máximo. Porque tem o Homem de Ferro 1, 2 e o 3. Aí o Homem de Ferro, ele não aparece nos Vingadores, ele não aparece no Hulk, mas sabe que do Hulk do Edward Norton. Sabe que lá existe a porcaria do aparece no final, mas ele dizia um soro do super soldado que foi criado pelo pai do Tony Stark, do Howard Stark. Aí você sai dali, aí faz menção também ao Capitão América 2, Guerra Civil, e ele vai estar sempre sendo linkado ali a todo instante. O Homem-Formiga ele está presente, o pai dele está presente, as indústrias de Stark está presente, tecnologia Stark está presente. Eu acho que foi assim uma grande, continua sendo a grande exploração da Marvel, a indústria Stark e a figura do Tony Stark, mesmo ele estando morto. O último Homem-Aranha agora, o Homem de Ferro aparece, o Homem de Ferro zumbi aparece como mentor, aparece o segurança dele e tal. Vou te falar. Eu acho que nesse ponto a gente deixou de ter tanto universo cinematográfico da Marvel para ter um universo até mais universo Stark do que qualquer outra coisa. Eu vou te falar uma coisa. Eu, Fabiano, tá? Não curto esse Homem-Aranha atual, não pelo ator. Eu acho que o ator ficou perfeito para Peter Parker. Era o Peter Parker que eu queria ver, um moleque começando a vida com roupa de Homem-Aranha, faz piadas, é muito legal. Gosto dele fazer referências a filmes antigos e tal. Mas eu não gosto como os caras abordam a história dele, principalmente ficar ligando ele ao Tony Stark como se fosse um mentor e tudo mais. Para mim não me desce, não me agrada, entendeu? Eu entendo os caras fazerem isso, porque questões de, mano, Homem-Aranha é uma franquia que vende pra caralho. E se eu boto eles nos Vingadores, nada mais justo que eu botar ele como o maior Vingador ali que eu criei. Que é, por mais que o Capitão América seja o primeiro Vingador, caralho, Chris Evans, se você for parar pra ver,
em significância, o Vingador mais significante é o Homem de Ferro. Ele aparece como... Ele é o líder, né, cara? Se você for parar pra pensar, o líder real ali dentro é o Homem de Ferro. Sim. Não é o Capitão. O Capitão, em momento nenhum, ele é líder. É o Homem de Ferro, que é o cara que dá estratégia, é o cara que coordena, é o cara que cria, é o cara que vai atrás da galera para juntar a galera. Então, assim, eu até entendo, mercadologicamente falando, você fazer um link do Homem-Aranha com o Homem de Ferro. Só que dá esse tom de mentor, aí eu acho que você sai um pouco do Homem-Aranha, entendeu? Sai um pouco da realidade do Homem-Aranha. Eu vou discordar de você em relação a isso, que eu não acho que o Tony seja o líder dos Vingadores, não. Acho que a todo instante fica demonstrado que é o Capitão América. Na minha concepção. Sim, porque, veja bem, Era de Ultron, o Capitão América que discursa motivando. Os Vingadores, quando se reúne, ele que dá as táticas para que possa todo mundo pegar e que tem que fazer. Ele coordena. O líder natural dos Vingadores é o Capitão América. Não. Peraí. Você tá confundindo. O Capitão América é o boi de piranha. O Tony Stark, ele fica por trás, porque assim, na hora que forem matar, vão matar o Capitão América. Então deixa ele na frente, falando besteira, e o caralho, com aquela porra daquela uniforme de bandeira que ele é o primeiro a cair. Em qualquer história minha, ele seria o primeiro a morrer. Ele ia nascer homem de... Capitão América, pum, matamos o cara de bandeira. Foda-se, não vou deixar vivo um cara que tem a bandeira dos Estados Unidos. Imagina, cara, o cara tá na guerra. Tu vai atirar em soldado? Não vai atirar soldado. Vamos matar aquele cara vestido de bandeira ridículo. E se fosse Guardião Vermelho, ia matar o Guardião Vermelho também? Ia pro saco o Guardião Vermelho? Ia, velho. Mano, botou bandeira, o teu inimigo vai procurar humilhar tua bandeira. Capitão Alemanha, Capitão Japão, vai todo mundo pro saco. Pensa Argentina e Brasil. Aí aparece um capitão argentino, um cara vestido com a bandeira da Argentina, Maradona vestido vai de falar, Argentina. Cara. Olha o que você vai falar, cara. Você ia fazer o quê, cara? Você ia em cima do cara, vestido de Argentina, cara. Você não é vestido... Porque, cara, o que acontece é assim, o Capitão América, quando ele veste a bandeira, é orgulho pra caralho de quem eu sou, da onde eu venho, o que eu represento. Você vai pra uma guerra contra a Alemanha, que tá contra os Estados Unidos, o que você vai fazer? Mano, esse maluco não vai entrar aqui vestido de Estados Unidos, né, de bandeira dos Estados Unidos, e a gente não vai fazer nada. Vamos dar um peão nesse cara, depois a gente resolve o resto. Mas primeiro tem que cair esse bundão aí dos Estados Unidos. É certo. Então, o Tony Stark, ele só deixa o capitão pensar assim, eu sou o líder. Porque, porra, mano, deixa ele na frente, ele tá já vestido de bandeira, ridículo, então se cair, cai ele. Aí você vê que todo momento, quem monta os Vingadores? Quem é que o Nick Fury vai atrás, o Mace Windu vai atrás para montar os Vingadores? É o Tony Stark. Ele falou, tanto é que ele fala, eu não quero o Homem de Ferro, acho você arrogante. Tanto é que ele fala assim, eu acho você arrogante, eu acho você um pé no saco com o Homem de Ferro. Só que você é o cara que tem recursos e conhecimento para achar esses caras e recrutar eles. Então eu vejo que o Homem de Ferro é o cara. Só que assim, por ele ser um escroto, ele não vai ser líder. Porque ninguém vai respeitar ele. Ninguém vai entender. Ele é o cara que tem as armas. Você tem que entender. Ele é o cara que manda por trás. Ele manipula por trás das paradas. Ele tem as armas. Eu tenho os brinquedos. Ele pode ser. Mas pra mim o líder é o Steve Rogers. Pra mim é o Steve Rogers. Dentro do quadrinho, cara. Você vai olhar. Toda vez no quadrinho, o Steve Rogers vai lá e pergunta pro Tony Stark, o que você acha, Tony? O que você acha? Ele é inseguro. O Capitão América, ele não conseguiu fazer sexo na época que ele tinha que fazer. Então ele é inseguro, ele não sabe se ele é o cara agora, entendeu? E ele, toda vez ele tem que falar assim, você, que é o cara daqui, você conhece aqui, pô, você é o cara. Então, o que eu faço? Aí o Tony fala assim, vai lá e fala assim, que vai ficar legal. Aí ele vai lá na frente e fala, com certeza, mano, esses discursos, essas paradas, é tudo o Tony Stark. Vai por mim. Tá, beleza. Vamos lá, Fabiano. Considerações finais e nota pro Demônio da Garrafa? Então, cara, considerações. Apesar de não gostar do personagem, tá? E aí eu digo isso no quadrinho, no cinema ele
me agrada em certo ponto, mas no quadrinho eu não consigo gostar dele. Até teve algumas fases bacanas no quadrinho, mas essa fase não é a minha preferida. E eu reconheço que Tamanho da Garrafa tem um significado, que a gente conversou tanto aqui sobre a questão falar sobre a questão alcoolismo, bebida, problemas. Acho muito mais por conta disso do que por conta da relevância nas histórias do cara. Você citou aí, depois ele revela a identidade, passa a não ser o Homem de Ferro, passa a dar pro Rhodes a armadura, que depois futuramente vai virar o Máquina de Combate. Mas ainda para mim não é uma história extraordinária, tá? Para mim é um 2,5. 2,5? 2,5. Eu vou começar pela pontuação. Eu vou no número 4 para nota para essa história, porque acho que ela é relevante. Aquilo que eu tinha colocado anteriormente, sedimenta o que é a característica do Homem de Ferro. Que deu base para muita coisa e foi explorada em todas as outras mídias, né? Eu sempre tenho essa frase, parece que é uma frase pronta. Você parar e analisar essa história, foi explorada em outras mídias, tal, mas vai sempre explorar porque faz parte da essência do personagem. Então isso pode acontecer para N personagens que hoje estão nos cinemas e em outras mídias também. Entendeu? Eu gosto muito da história, acho que a história é uma nota 4, as consequências da história são bacanas pra caramba. E tem relevância, para mim a nota 4 é um bom quadrinho, recomendo para vocês, vou até me aproximar aqui da câmera para poder dizer, você que não conhece, o Fabiano vai falar que não, mas aí deixa ele falar que não, você não ou o Fabiano vai dizer, você vai falar que não, esse cara dessa barba colorida não fala nada, lembre-se, ele acabou de dizer que ele é um namoro, ele gosta da discórdia, ele gosta de discordar. E ele não usa, quem usa Imperium Rex no WhatsApp sou eu, e ele não usa. Então, você, meu querido ouvinte, que esteja, a pessoa que esteja assistindo esse vídeo, lembre-se, não vá na onda do Fabiano. Se você tiver oportunidade, vai lá, consiga essa HQ, dá uma lida, tire as suas impressões. A gente pode até ser que esteja errado na concepção de um ou do outro, tal, mas eu tô certo, ele tá errado. A concepção de um de outro. Dá uma lidazinha. E outra coisa, galera, que é muito importante pra gente, que faz muito, que a gente sempre aborda. Quando você assistir esse vídeo, deixa lá embaixo o seu comentário, tá? Dizendo o que você discorda, o que você não concorda, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode modificar em relação ao vídeo. Se falar bem da revista, eu vou responder falando mal. Exato. Aí, Fabiano, ele vai brigar com você. Se vocês tenham ciência, se for uma pessoa do Geriátricos Titãs falando mal, brigando contigo, é o Fabiano. É o namoro. É o namoro. Ele diz que eu sou Capitão América, que eu quero apaziguar tudo, quero ser bom todo mundo. Não. É o namoro, responsável pelo namoro. Eu não posso me responsabilizar, brincadeira. Se inscreva no canal. Deixa lá os seus comentários. Tem a questão do sininho, né? O sininho, tem a porcaria do sininho. Bota lá, dá um clique lá no sininho que você vai recebendo a notificação de quando tiver vídeo novo aí na sua timeline no YouTube. Fabiano, quer acrescentar alguma coisa? Sim, porque é bom o pessoal tá recebendo essas notificações, porque agora a gente está botando um vídeo por semana, né? Mas a ideia é que, sim, podem rolar outros vídeos. O canal a gente está com a ideia de chamar autores brasileiros para a gente dar uma conversada, para a gente falar um pouco sobre o quadrinho, e aí a gente vai upando as coisas de forma que vai acontecendo. Então é sempre bom você estar recebendo as notificações aí. E assim, sobre a revista agora falando para vocês, eu indico ler, porque de qualquer forma é bom você ler, não vale a pena você ir pela cabeça de ninguém, não vale a pena você achar que só porque esse bundão acha que é bom, ou eu acho que é ruim, você não tem que pensar isso, você tem que pensar irmão, se os caras debateram e levantaram uma questão, vamos lá dar uma olhada, e aí vai olhar, vai curtir, se não gostou, você volta aqui no vídeo e fala assim, é uma merda mesmo, o cara tava certo, se você gostou, você fala que é bom, que aí eu vou lá para retrucar com você e te fazer acreditar que você tá falando besteira. Outra coisa, deixa a sugestão também, quadrinho tal, a gente não tem pudor, a gente vai ler e conversar.
Por enquanto Beleza? a gente tá fazendo das velharias que a gente gosta, ou pelo menos da maioria que eles gostam, né? Porque até agora eu não gostei de nada 100%, mas realmente começo a achar que eu sou meio namoro. Mas a gente tá falando sobre velharias, mas a gente vai querer pegar as coisas mais atuais também. A gente vai falar de quadrinho fora da Marvel, da DC, a gente já falou sobre algumas coisas, a gente vai tocar em vários assuntos. É porque, infelizmente, é muito assunto. Não sei nem se a gente fica vivo tempo suficiente para falar de tudo que a gente gostaria de falar, porque a gente já tá na idade, né? Mas a gente vai tentando falando e botando cada vez mais vídeo. Gente, a gente tá indo lá, valeu mesmo aí pelo serviço, valeu mesmo, Fabiano. Não se esqueça, próxima semana venha com as asinhas nos pés, nos calcanhares e a orelha pontuda. E o cabelo com gel. Verde. A sunguinha verde. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Tchau, tchau. Valeu, cara.